Para responder agora, se o Wallace Ian, a joia do Flamengo que marcou gols contra o Chelsea e também contra o Los Angeles FC no Super Mundial de Clubes, interessa mesmo ao Real Madrid? Essa pergunta me foi feita pelo menos 3 vezes durante a live da noite dessa quarta-feira aqui no meu canal no YouTube. Confesso que não entendi direito a história depois que eu fui ver que o Sport TV havia feito uma postagem reproduzindo o que seria a tela do celular do Wallace Ian e nesse celular várias mensagens de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. Essa foi uma brincadeira, uma provocação, levando em consideração o grande momento do menino e que estaria chamando a atenção de clubes de todo mundo. Só que muita gente levou essa história a sério, imaginando que de fato o Real Madrid tivesse a intenção e as negociações estariam acontecendo. Elas não existem, tá? Já houve uma sondagem recente do Wolverhampton da Inglaterra em relação ao staff do jogador. Ele é representado pelo Cláudio Guadagno, mas nada do Real Madrid. Foi uma brincadeira do pessoal da Sport TV. De qualquer forma, fica o alerta para os dirigentes do Flamengo. O contrato atual do jogador, que ainda reproduz os tempos em que ele era atleta da base, está completamente baixo, especialmente em relação a multas. Multa em território brasileiro é de apenas 33 milhões de reais, que se refere ao salário dele de 16.500 reais. Sim, o Wallace Ian, autor de 2 gols no Super Mundial, ganha 16.500 reais por mês. Mas há também o perigo em relação à multa internacional de 40 milhões de euros. Dá para imaginar, por exemplo, o Textor, a Leila Pereira, o Pedro Lourenço, dirigentes com capacidade de investimento pagando esses 33 milhões de reais para tirá-lo do Flamengo. Mas é também possível imaginar que um gigante europeu banque esses 40 milhões de euros e feche com o Wallace Ian. Então, o ideal seria que o Flamengo, ainda durante o Mundial de Clubes, procurasse o Cláudio Guadagno para assinar o mais rápido possível um novo contrato, com reajuste salarial e multas bem superiores. Preciso te contar agora se existe alguma chance de Thiago Almada e Lucas Perry virarem reforços de clubes brasileiros. A pergunta tem a ver com o fato de que o time deles, o Lyon, foi rebaixado no tapetão lá na França. O Lyon acabou sendo rebaixado para a segunda divisão pela Direção Nacional de Controle e Gestão do Campeonato Francês, tudo por causa do caos financeiro do clube de John Textor. Vale a lembrança de que na metade da temporada, ou seja, lá no mês de dezembro, o Lyon já havia sido proibido de contratar jogadores e aventou-se a possibilidade de um rebaixamento por conta da situação financeira do clube. Se não melhorasse, o time seria rebaixado. Dentro de campo, o Lyon passou bem longe do rebaixamento e a chegada do Almada fez com que o Lyon se tornasse um dos principais times do retorno. Mas a decisão está tomada. O Lyon recorreu, vai tentar alguma mudança. E a partir daí começaram a especular. E aí, será que o Almada e o Lucas Perry não podem voltar ao Brasil? O Almada e o Perry fizeram sucesso com a camisa do Botafogo e a partir daí estariam à disposição do mercado. Consultei empresários e representantes dos 2 jogadores e dá para assegurar que a chance é 0. Hoje o Thiago Almada, 24 anos de idade, é um dos jogadores mais valorizados do futebol europeu. Não só pelo que fez com o Lyon, mas principalmente pela forma como tem se comportado na seleção argentina. Muitas vezes, na ausência do Messi, o Almada chamou a responsabilidade e se tornou o craque da equipe. Já o Lucas Perry foi titular absoluto do Lyon e em outros tempos, coisa de última janela, o John Textor chegou a recusar 2 propostas da Premier League. Então a situação é bem clara. Se o Lyon não conseguir reverter a decisão e tiver de fato de disputar a segunda divisão, a tendência é que Almada e Perry sejam vendidos. Mas esses negócios vão acontecer com clubes gigantes do futebol europeu por cifras completamente incompatíveis com a realidade do futebol brasileiro. Vamos falar de Flamengo. Gente, estava aqui fazendo uma pesquisa, enfim, alguns dados, estudando, né, sobre Flamengo, sobre Bayern de Munique, e eu fui ver os números do Jorginho pelo Flamengo desde a chegada dele. O Jorginho está jogando muita bola com a camisa do Flamengo. Olha os números que eu peguei lá no site do SofaScore. 3 jogos, sendo 2 apenas como titular, 2 assistências, 86 minutos para participar de gol, isso é absurdo. 186 ações com a bola, outro número bem absurdo. 154 passes certos de 169, absurdo também. 60 passes verticais, aquele passe que quebra a linha, né? 9 duelos ganhos de 10, que isso, cara? 90% de acerto
e 12 bolas recuperadas. Gente, o Jorginho chegou muito bem. E não é só os números que mostram isso, não. Quem assistiu aos jogos do Flamengo com o Jorginho em campo, pôde ver um Jorginho caindo como uma luva no time do Flamengo. Parece que está há anos no clube. Não sentiu a pressão, não teve esse papo de adaptação, muito pelo contrário. Óbvio, fica sempre aquela dúvida de como será no futebol brasileiro, porque o calendário é totalmente diferente, ele não vai ter 4 dias para poder se recuperar entre um jogo e outro, como ele está tendo na Copa do Mundo de Clubes. Tem viagem, tem a grama, que é horrível aqui no futebol brasileiro. Isso tudo a gente precisa botar na ponta do lápis, mas o começo dele é um começo muito animador. Eu diria que superou as minhas expectativas. Pessoal, vocês sabiam que o Lucas Ribeiro, meia do Mamelodi Sundowns, que se destacou aí na Copa do Mundo de Clubes, ele é torcedor do Palmeiras, mas ele aposta no Flamengo como time brasileiro que chegará mais longe no Mundial. Abre aspas. Sem dúvidas o Flamengo está jogando muito bem, o Felipe Luiz tem muita experiência, jogou na Europa e sabe como se adaptar. Acredito que o Flamengo vai muito longe, apesar de que vai enfrentar o Bayern. Vai ser uma pedreira, mas nós brasileiros precisamos torcer para os times do Brasil. Por falar em Lucas Ribeiro, eu dei uma apurada sobre a situação dele, tendo em vista que ele é brasileiro e atua nesse clube da África do Sul. Ele se destacou e eu vi muita gente perguntando sobre a situação dele contratual. Ele tem contrato com o Mamelodi Sundowns até 2028. O Mamelodi pede 2,5 milhões de euros para negociar esse jogador. O empresário dele é marroquino, autorizou um empresário brasileiro a trabalhar o nome do Lucas há mais de um ano aqui no futebol brasileiro e ninguém se interessou. Aí agora ele se destacou na Copa do Mundo de Clubes. Alguns clubes questionaram, questão de valores, fizeram aquela sondagem normal. Fluminense e Cruzeiro fizeram essa sondagem. Ele foi oferecido ao Botafogo, o Botafogo não se interessou e o clube pede 2,5 milhões de euros. Pelo que eu soube, tem um clube do Catar que está muito próximo de fazer a contratação do Lucas Ribeiro, ofereceu uma fortuna para ele e as conversas estão em andamento. Então fica aí a informação para vocês que me pediram. Pessoal, sobre a Copa do Mundo de Clubes, Palmeiras é o time brasileiro com a melhor média de público na fase de grupos do Mundial. A média do Palmeiras, 47.456 pessoas por jogo. A média do Flamengo, 37.783. Botafogo, 35.614. Fluminense, 26.126. Porém, a gente precisa fazer uma observação em relação a esses números. No último jogo do Flamengo contra o time da MLS, o Los Angeles, deu 35 mil pessoas, mais ou menos, no estádio. Gente, mas com certeza 34 mil eram flamenguistas, porque não tinha torcedor do Los Angeles no estádio. Era todo mundo com camisa do Flamengo. A Veneza não estava lá, mas as pessoas me mandam vídeo, me mostrando tudo. Não tinha torcedor do Los Angeles, era só torcedor do Flamengo. Então, acho que precisa dessa observação. E por que eu estou falando isso? Nos jogos do Palmeiras, era a torcida muito dividida. Por exemplo, Palmeiras e Inter Miami. Tinha muito torcedor do Inter Miami, porque os caras são muito fã do Messi. Então, isso precisa ser levado em consideração, tá? Mas fica aí o elogio aos torcedores rubro-negros, que eu não tenho dúvidas que os rubro-negros farão uma linda festa no jogo contra o Bayern de Munique. Já está rolando organização aí nas redes sociais para a torcida ficar exatamente no local, para fazer um número, parecer ter um número maior, gritar a mesma música. Então, conto com a torcida rubro-negra nessa festa para poder embalar os jogadores e, quem sabe, conseguir uma vitória em cima do Bayern de Munique. Por falar nisso, vocês sabiam que 6 jogadores na história vestiram as camisas de Flamengo e Bayern de Munique durante as suas carreiras? Vamos lá. Jorginho, lateral direito, lembra dele? Campeão em 94 com a seleção brasileira. Mazinho Oliveira. Zé Roberto, volante. Ele teve uma rápida passagem pelo Flamengo por empréstimo junto ao Real Madrid em 98, tá? Paolo Guerreiro, pois é, o Guerreiro, atacante peruano, já vestiu a camisa do Bayern de Munique. Rafinha, lateral direito, obviamente vocês lembram. E Vidal, mais recentemente, passou pelo Flamengo, ele também vestiu a camisa do Bayern de Munique. Vamos falar agora de mercado da bola, sobre Gerson e também sobre Carrascal. Vou começar falando do Gerson, também vou falar sobre o Endel nesse assunto Gerson. Vamos lá, o Alexander Medvedev, presidente do Conselho do Zenit, ele deu uma entrevista à imprensa russa e deu a seguinte declaração sobre Gerson.
Há pré-requisitos para a transferência de Gerson para o Zenit. Aguarde os anúncios oficiais. Ele praticamente confirma a contratação do Gerson, né, gente? Algo que a gente vem falando aqui há muito tempo, embora muita gente tente negar. Não, que isso, calma, não é assim. Mas sim, ele já disse sim para a proposta do Zenit, e o Zenit só não pagou a multa rescisória ao Flamengo ainda, porque o acordo com o Gerson foi esse, de pagar a multa rescisória após a disputa da Copa do Mundo de Clubes, porque o Gerson gostaria de participar desse campeonato para sair, entre aspas, pela porta da frente do Flamengo. E eu acho que ele vai fazer isso, vai sair pela porta da frente, está fazendo um grande campeonato, tem sido muito importante, pelo menos foi importante nesses 3 jogos da fase de grupos, e eu tenho certeza que será importante para o jogo contra o Bayern de Munique. E sobre o Wendel, apurei o seguinte, tá? Ele não se reapresentou com os demais jogadores do elenco do Zenit, que já estão treinando. Ele ia para o Botafogo, vocês vão se recordar disso, mas o Botafogo, em cima da hora, acabou não concretizando a contratação dele. E ele tem reapresentação marcada para terça-feira. Por quê? O elenco do time russo já se reapresentou, mas os atletas que estavam lesionados, que é o caso do Wendel, e que estavam com as seleções de seus países, vão voltar amanhã aos treinos, amanhã, sexta-feira. O Wendel pediu à diretoria do Zenit o final de semana para poder ficar aqui no Brasil e viaja na segunda para a Rússia e tem reapresentação prevista para terça-feira. Esse é o planejamento de agora. Estou gravando esse vídeo dia 26, tá? Às 4 horas e 12 minutos da tarde. Inclusive está rolando um baita jogo que eu quero assistir, Juventus e Manchester City. Então, se algo mudar, eu atualizo a vocês. Vene, quanto que o Zenit quer para vender o Wendel? 20 milhões de euros. Se alguém pagar 20 milhões de euros ao Zenit, leva o Wendel. Vale a pena? E eu estou perguntando isso porque eu vejo muito torcedor aqui no canal, no meu Instagram, no meu Twitter, pedindo a contratação de Wendel para a vaga do Gerson. Vale a pena pagar 20 milhões de euros e levar o Wendel? Só vou fazer uma conta rápida aqui para vocês entenderem quanto que seria em real. 20 vezes 6,4, que é a cotação de hoje. 128 milhões de reais. Vale levar o Wendel? Fica aí a pergunta para vocês. Sobre Carrascal, galera, atualizando essa situação também. O Flamengo e o Dínamo retornaram à negociação envolvendo o Carrascal. As garantias de pagamento estão sendo discutidas e o jogador está na Colômbia. Informação do site Sport Express da Rússia. Ou seja, o jogador ainda não se representou ao time russo. Flamengo, isso não é segredo, tá? Flamengo e Dínamo estão negociando essa operação envolvendo o Carrascal. O Flamengo entende que vai concretizar a contratação após a Copa do Mundo de Clubes, que é uma questão de tempo. Quando eu falo Flamengo, são pessoas envolvidas na negociação, também representantes do atleta. Então fica aí a atualização envolvendo esse assunto para vocês. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Beijo para vocês, forte abraço. E eu acredito. Valeu, fui! Isso aí, então, Nação Rubro-Negra, ficamos por aqui com o vídeo de hoje, com as informações do Flamengo para você. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal Flamengo News, o canal que traz sempre as notícias rubro-negra para você. Forte abraços e até o próximo vídeo com mais informações.